Olá, muito boa tarde. Daqui fala Filipa Carreira Barbosa, da Wonder Science, e agora estamos a celebrar a Semana do Cérebro. E esta semana é uma semana onde acontecem muitas atividades de vários institutos e a Wonder Science quis estar presente. E temos uma convidada muito especial, a doutora Ofélia Carvalho, que ela é bióloga de formação. Corrige-me se eu disser alguma coisa, mas completas depois a tua apresentação. Ela é bióloga de formação. Eu conheci a Ofélia no programa doutoral da Gulbenkian. Ela não era do meu ano, mas tivemos esta oportunidade fantástica de irmos estudar para fora. E a Ofélia fez o doutoramento em neurociências nos Estados Unidos e depois a Ofélia foi fazer um pós-doc para o Reino Unido. Corrige-me se eu estou... E agora podes completar um bocadinho mais sobre o teu percurso e o que é que fazes agora. Podes dizer, Ofélia, se faz favor. Sim, olá Filipa, obrigada. Aquilo que eu faço, tanto como tu disseste, fiz o programa doutoral nos Estados Unidos em aprendizagem e memória com modelos de ratinho e depois fui para o Reino Unido, para Cambridge, onde estive a trabalhar com o Wolfram Schultz em macaco e a fazer eletrofisiologia em vivo com os sistemas de recompensa. Depois, entretanto, nasceram os meus filhos e eu decidi tirar algum tempo, não completamente, fui fazer Medical Genetics para o Cambridge Institute of Medical Research com o Jeff Woods. Portanto, era genética, ele identificou os genes da microcefalia e depois começou a trabalhar com genes da dor. Aí era mais aplicado, era mais clínico. Aí era completamente clínico. Portanto, o Jeff era um geneticista do hospital, tinha colaborações com países onde havia muitas famílias com pedigrees, casamentos consanguíneos, e, portanto, desde os tempos da genética tradicional que ele andava a encontrar gente. Depois agora é muito mais fácil, claro, com a sequenciação e com a SNP. Não sei se tu trouxeste algum objeto que defina o teu trajeto ou o teu percurso, alguma coisa que... Eu não tenho assim propriamente objetos que definam o meu percurso, sabes? Porque uma vez era um ratinho de plástico, mas eu não sei o que é que lhe fiz. Como qualquer bom nómada, eu habitualmente deixo para trás assim, uma série de coisas e depois mudo de posição. Pois, nós andamos com a casa às costas, no fundo é isso. Exatamente, e portanto só mesmo os essenciais é que têm alguma hipótese de sobreviver. Agora fala-nos um bocadinho, eu não sei muito, já estive a fazer perguntas, de programação neurolinguística, que é isso que tu fazes agora, e coaching. Explica-nos um bocadinho, porque para mim isso é um mundo completamente novo e as pessoas falam agora muito nisso, e agora é essa tua área que tu estás a explorar mais. Sim, é verdade, estranhamente nasceu do meu interesse nas neurociências. Sempre foi algo que eu senti, uma dissonância cognitiva, digamos assim, entre estar a estudar cognição a qualquer nível com animais, com ratinho, ok, era a parte genética e tem que estudar com modelos animais, mas eu sempre achei muito interessante a parte de como é que nós pensamos, como é que nós construímos a realidade, como é que nós somos quem somos, portanto, todas essas questões. E um dia fui parar um curso promovido pela Universidade de Cambridge sobre liderança. E nesse curso falaram sobre programação neurolinguística. E deram assim umas imagens de uns icebergs anatomicamente incorretos, segundo as pessoas que estudam icebergs, porque tem a ponta pequenina cá em cima e uma parte grande submersa, e aquilo aparentemente não flutuaria assim, flutuaria de lado. Mas a ideia é a mesma, é que há uma parte nossa que está consciente, há uma parte da nossa consciência que nós conhecemos, digamos assim, e há todo o processamento cognitivo inconsciente.
E a PNL foi uma forma bastante prática, digamos assim, muito é muito vivida de começar a conhecer o funcionamento cerebral, não já como cientista, mas numa perspectiva um bocado mais vivencial e agora estou a fazer um mestrado em Ciências da Educação, onde aquilo faz uma grande interface com a Sociologia e estou a encontrar uma série de ideias da programação, exatamente, da E ideias... estás a aplicar o teu conhecimento, isso é uma aplicação ao mundo real, não é? As pessoas que têm, às vezes, ou problema, não é problemas, mas que querem se utilizar outras ferramentas para utilizarem, combaterem, por exemplo, o stress, a ansiedade, não é? Que essas partes todas, e agora com a pandemia, isto está cada vez a ser mais utilizado. Eu vejo mais pessoas a falarem cada vez mais nisto. Sim, Filipe, é isso que eu acabei por achar muito interessante na programação neurolinguística, talvez por ter alguns conhecimentos de neurociência, não é? Porque já fazia neurociência e biologia há muito tempo. Há de facto formas de trabalhar questões de ansiedade, questões de história pessoal. Mas no fundo é uma ideia que as pessoas das humanidades têm muito presente, que é nós construímos narrativas. E essas narrativas que nós construímos sobre nós, sobre as nossas experiências, sobre a nossa vida, podem ser potenciadoras ou não da nossa felicidade e da nossa capacidade de lidar com a adversidade, portanto, de induzir resiliência ou não. No fundo, é as histórias que nós contamos a nós próprios que influenciam se somos ou não felizes, se acreditamos ou não que conseguimos. E, portanto, a programação neurolinguística tem sido uma forma de experienciar de uma forma mais consciente em mim e nos outros o funcionamento cerebral, a forma como as memórias surgem, e depois de aprender a manipular a forma como o cérebro constrói a realidade, digamos assim, de uma forma que depois seja mais útil para mim e para os outros. Portanto, tem aqui esta componente de eu sou assim e que eu vejo espelhada nas outras pessoas, nas sessões, não é? De repente elas fazem assim um ar... Uma descoberta, descobri, não é? exato, descobri que é altamente recompensante e recompensador, e depois há toda a parte de, ok, então agora, se isto é verdade, sou eu que construo, posso manipular. E podemos manipular. Fantástico! Acaba por ser, pronto. E agora, tu deves ter imensas histórias de laboratório, imensas coisas, trabalhaste já com macacos, já trabalhaste, assim um episódio divertido, uma coisa que tenha acontecido fora do vulgar, que tu ficaste, que pensas que isto, se para contar aos teus filhos, que seja divertido, ou assim, alguma coisa. Não sei se lhe chamaria propriamente divertida. Primeiro, eu trabalhei com ratinhos e, como todos nós, tive muito contacto com cães, que nós achamos sempre que são muito inteligentes. Também tive um rato de laboratório, portanto, o vulgo ratazana, embora a minha fosse branca e preta como animal de estimação. Portanto, tenho muito contacto e todos temos muito contacto com animais e ficamos sempre maravilhados. Ai, que inteligentes que eles são. Eu lembro-me da primeira vez que conheci os macacos, portanto eram rezos, macaca mulata, nem sequer eram chimpanzés ou nada assim muito elaborado, embora já sejam de facto macacos interessantes. E eu não sei como nem porquê tive uma percepção real do nível de inteligência daquelas seres. É outra realidade. De repente, que os cães não são assim tão espertos como nós pensamos, ou tão inteligentes, tornou-se imediatamente aparente. E, portanto, acabou por ser, nós trabalhávamos com restos adolescentes, porque eles quando ficam adultos são muito difíceis de trabalhar e são mais dóceis quando são adolescentes. Portanto, estavam ali na adolescência, eu diria entre os 14 e os 15 anos, se fossem humanos, já tinham corpo a ficar adultos, já não eram bebés, mas ainda não eram adultos.
E foi muito enriquecedora a oportunidade. É claro que depois não acho que são animais demasiado inteligentes para alguns dos protocolos simplórios que se utilizam, não é? Portanto, depois há assim umas questões Ah, daquela interface da ciência com a agora experimentação uma animal. coisa. Tu tens assim hobbies, coisas que te dê prazer, além de ler, viajar, isso nós gostamos muito, uma coisa que era muito Uhum, boa antes da uhum. pandemia era o ir a congressos, era fantástico, eram oportunidades para viajar e Sim, assim era uma das coisas que eu gostava muito no facto da nossa profissão, mesmo em comunicação de ciência, há congressos, coisas a acontecer, agora é tudo online. Mas tens assim hobbies que possas dizer, hum, hum, que, coisas que gostas de fazer, agora também com a pandemia estamos limitados, é mas verdade. hum, É assim, foi o que tu disseste, gosto de ler, continuo a gostar de ler, e isso posso fazer mesmo na pandemia, portanto ninguém me rouba os meus livros, posso estar, e é um prazer absolutamente inestimável estar sentadinha, de vez em quando fujo, deixo os filhos, deixo toda a gente e venho-me esconder num sítio sossegado a ler o meu livrinho. E aquilo que eu descobri que adoro é estudar. Comecei a fazer o mestrado, especialmente nesta área tão diferente da nossa. eu continuo a estudar, eu vejo Exatamente. há seminários de Harvard, agora está tudo online, seminários de Harvard, seminários de imensos sítios, de business, de learning, é uma coisa, eu acho que assim, pessoas como nós nunca terminam o conhecimento, é tão vasto, as coisas são tão... E agora com a internet estamos a uma distância de um clique de tudo, de universidades, da Ivy League e desse tudo, é impressionante. Sim, é Agora, verdade. tens mentores, pessoas que tu pensaste, que pensaram que, pronto, pode ser o teu companheiro, pode ser o teu pai, pode ser assim, pessoas que te ajudaram na carreira, que ou não ajudaram, ou que tiveram uma palavra-chave naquele momento decisivo e disseram assim, pronto, eu sou capaz, eu vou conseguir fazer isto no fim do doutoramento, ou escrever o doutoramento, ou assim, pessoas que tenham definido o teu percurso, que tenham uma importância no teu percurso. É assim, a pessoa que eu considero a mais importante é o professor António Coutinho, porque foi. Eu estudei com ele. Pronto, porque foi ele que lançou que me lançou neste percurso de vida, quase, digamos assim, não é? Portanto, eu saí da licenciatura, concorri ao programa e de algum modo, embora eu já tivesse As de facto pessoas feito dizem, Erasmus. já me fui criticada por dizer o programa, mas não, mas é uma oportunidade que nós tivemos, uma pedra que foi lançada, em que tínhamos um ano de aulas com os melhores cientistas do mundo e depois podíamos escolher qualquer sítio do mundo para fazermos os nossos estudos de investigação. Portanto, era um privilégio fantástico, não era? E o professor António Coutinho deu-nos isso. Sim, é verdade. Portanto, eu entrei na altura em que quem fazia a seleção era o professor António Coutinho e o professor Quintanilha, e de facto tivemos essa liberdade toda e tivemos contacto. Eu era recém-licenciada, mas mesmo assim, de biologia, havia uma série de imunologia, não sabia nada sobre imunologia, Matemática. neurociência também não sabia, programação, tivemos coisas de programação, tivemos desenvolvimento, eu tinha muito pouca coisa, portanto o meu curso era vegetal aplicada, era mais sobre fisiologia vegetal, microbiologia, genética, portanto abriu-nos assim uma série de portas e deu-nos uma série de ideias científicas. Depois era um grupo muito coeso, mas com muitas heterogeneidades. Portanto, eu tinha colegas que eram físicos, tinha bioquímicos, tinha Tinha um biólogos gestor, como eu, um tinhas gestor, um gestor. um Nós não tínhamos nada. Assim. O mais bizarro acho que era um físico. Tínhamos médicos, claro,
mas essa diversidade, que depois era homogeneizada, digamos assim, com os cursos, era muito interessante e criámos grandes amizades, não é? Aquele ano passado como nómadas pelo país a ter cursos em Coimbra, no Porto, em Lisboa, criou um ambiente muito bom e éramos todos solteiros e a grande maioria de nós descomprometidos, portanto acabou por ser muito agradável. E depois sim, depois fomos então, tínhamos as portas abertas do mundo, no fundo, não é? Com uma bolsa e com cartas de recomendação. E lá fomos Agora, nós. para falarmos um bocadinho do cérebro, eu gostava de falar, há um assunto muito popular entre as camadas mais jovens, não sei se estás a ver agora o meu ecrã. Sim, sim. E, Ilusões de ótica, certo? e os jovens, imensas coisas no YouTube, há imensas coisas para ver e até nos vários, no pavilhão do conhecimento há uma secção só ligada a isto, mas para ti, pronto, é fantástico, por exemplo, nesta imagem ver são dois perfis, duas pessoas, ou então vê uma taça. Outros conseguem, há imensas imagens na internet que podemos ver isso a acontecer, mas pronto, e que são imagens fantásticas e que até às vezes são psicadélicas um pouco, não é? E então, eu gostaria de saber um bocadinho, há umas perguntas que são importantes e o que é realmente, como é que nós percepcionamos a ilusão da óptica? Como é que os olhos depois transmitem informação para o cérebro e para como é que funciona da tua perspectiva? Da perspectiva de uma coaching de PNL, o que é a ilusão de ótica para ti? Sim, eu diria que isso é o cerne quase da experiência que cada um de nós tem no mundo. Eu tenho aqui eu acho que já tinha falado nisto, um poema que eu gostava de ler do António Gedeão, que é a impressão digital. E posso agora ler o poema? Claro! Okay. Então o poema é: os meus olhos são uns olhos, e é com esses olhos uns que eu vejo no mundo escolhos, onde outros, com outros olhos, não veem escolhos nenhuns. Quem diz escolhos diz flores, de tudo o mesmo se diz. Onde uns veem luto e dores, uns outros descobrem cores do mais formoso matiz. Nas ruas ou nas estradas, onde passa tanta gente, uns veem pedras pisadas, mas outros gnomos e fadas num halo resplandecente. Inútil seguir vizinhos, que ser depois ou ser antes, cada um é seus caminhos. Onde Sancho vê moinhos, Dom Quixote vê gigantes. Vê moinhos, são moinhos. Vê gigantes, são gigantes. Lindo! Profundíssimo! E é exatamente também aqui que está a essência da consciência e da... Era aquilo que eu estava a dizer, tanto aquilo que sobre as ilusões de ótica. Cientificamente, há teorias que as explicam, e depois há vários tipos diferentes de ilusão óptica. Quando mergulhamos um pau em água e ele parece meio submerso em água, e de repente o pau parece que faz um ângulo, isto é uma ilusão, o pau não se partiu e não dobrou. Portanto, e tem a ver com a forma como a luz se move de formas diferentes na água e no ar. E a imagem que atinge o olho é de facto diferente. Agora, depois há essas imagens que tu estavas a partilhar há pouco, em que são mecanismos que não se sabe exatamente, ou há vários, talvez até mecanismos diferentes que contribuem para essas ilusões. Mas a parte realmente fantástica foi quando se descobriu que as ilusões de óptica são influenciadas também, por exemplo, pela cultura.
há ilusões de ótica que são assim para os ocidentais, para aquilo que eles consideram os weird, Tu não é? achas que é uma questão cultural também? Descobriu-se que também há questões culturais, há ilusões de ótica que só funcionam para brancos ocidentais, letrados. Quando se começa a testar essa ilusão em outras culturas, em outras populações, já não funciona a ilusão de ótica. E o nosso cérebro, e aqui estou a utilizar argumentos é porque, é claro que eu não sei se é porque isto é só uma narrativa, é só uma história, é só uma tentativa de explicação, mas uma tentativa de explicação faz algum sentido. Na natureza as coisas acontecem a uma velocidade alucinante. O ambiente exterior é riquíssimo e só há uma certa quantidade de informação que interessa a um animal, como nós. E a informação que nos interessa, aliás, também pensa-se que explica a nossa capacidade de ver a cor, é o que é que neste ambiente riquíssimo se come, o que é que neste ambiente riquíssimo me pode fazer mal, o que é que neste ambiente riquíssimo me interessa. E, portanto, o cérebro tem que processar toda a enorme quantidade de informação que chega rapidamente, porque se for alguma coisa que me pode fazer mal, é fundamental que seja rápido. Se for alguma coisa que eu quero muito e que esteja a desaparecer, também é fundamental que seja rápido. E, portanto, criamos, o nosso cérebro, o que ele faz é cria expectativas sobre o que é que vai acontecer, sobre o que é suposto ver, e depois vê isso. Às vezes há desfazamento entre aquilo que ele estava à espera de ver e aquilo que vê realmente. E alguns desses desfazamentos são justificados pelas ilusões ópticas. Alguns desses desfazamentos, o que acontece é que nos zangamos com os nossos amigos, nos zangamos com os nossos colegas, não percebemos quando alguém nos diz que nós somos a pessoa favorita delas porque não era essa a nossa expectativa. Portanto, está na base de todos os grandes desentendimentos e muita da infelicidade humana, é o facto de que nós e o nosso cérebro, de facto, não processam o que é, mas esperam ver, ou esperam experienciar e depois encaixam, ou tentam encaixar a realidade nessas matrizes, digamos, pré-existentes. E, no fundo, isso também é uma das consciências da PNL, é de repente nós tomarmos consciência olhando para os outros, porque é muito mais fácil ver nos outros do que ver em nós. E é Isso é depois modificar fantástico. esse Então quadro. agora já nos estamos a caminhar para o final e eu queria que eu gosto de deixar sempre uma nota positiva. É pensar como é que vai ser o futuro. Portanto, temos muita coisa a acontecer em neurociências. Há o Human Brain Project, que não sei se já ouviste falar. Claro. As coisas nos Estados Unidos, também o Obama lançou um projeto fantástico. Muito se fala em machine learning e inteligência artificial, são assim coisas palavras que já ouvimos que estamos a tornar como coisas do nosso dia. Isto está a evoluir tão rápido que como é que tu vês o futuro? Como é que tu vês daqui a 20 ou 30 anos, quando os teus filhos forem adultos e tiverem a entrar, estão no mercado de trabalho e essas coisas todas, como é que tu perspectivas? Nós estamos agora a ciência, isto está-se a tornar um momento muito importante. Esta pandemia tornou o papel dos cientistas, veio para um papel central na sociedade. Como é que tu vês? Como é que vai ser o futuro? O que é que tu pensas? Coisas boas, coisas más, como é que vai ser? Aquilo que eu achei muito interessante e que foi já, a Nature tem uma newsletter que é muito interessante e faz um apanhado assim rápido do que é que se passa na ciência. E sendo do editorial Nature, obviamente tem muito impacto no mundo científico, porque é uma publicação que os cientistas respeitam e admiram e na qual desejam publicar o seu trabalho. Portanto, e aquilo que aconteceu muito interessante foi que depois do desastre da administração Trump, os cientistas, portanto, das ciências naturais, digamos assim, porque depois há as ciências sociais e as ciências humanistas, mas as ciências naturais,
tomaram consciência de que a ciência é ou pode ser politizada. Portanto, na ciência há aqui, e os cientistas às vezes, talvez por naivete, não têm muito esta consciência. A ciência é conhecimento, é saber. E o conhecimento e o saber em si talvez sejam neutros, embora também se possa argumentar que, devido às nossas expectativas influenciarem o que nós vemos, de facto não haja conhecimento neutro, nem talvez haja uma verdade, mas apenas interpretações possíveis. Portanto, eu penso que o que é muito importante é os cientistas, e que eu notei muitíssimo isso nesta pandemia. Agora com a internet toda a gente acha que sabe tudo, toda a gente acha que é um especialista, toda a gente acha que percebe tudo, toda a gente tem opinião, o que é ótimo, quando se sabe que se calhar não é bem assim. Portanto, eu acho que os cientistas agora têm um papel fundamental, que é explicar exatamente o que é a ciência. Para um cientista não repugna nada um dia dizer uma coisa e no dia seguinte vir contrariar e dizer a coisa Nós contrária. temos, o Einstein pode ter tido uma teoria, eu estava a falar com um cientista e ele também disse, olha, acho que o Darwin já não, as coisas não são bem assim. E assim, e para nós é natural, são teorias. Perfeitamente, exatamente. Perfeitamente aceitável. Nós temos o dogma central da biologia que adoramos, porque não é um dogma de todo, porque todas as partes do dogma, ou quase todas, já foram contrariadas. E, portanto, eu acho que nós devemos continuar a chamar o dogma central da biologia, porque sabendo que não é, nos lembra que não há, de facto, dogmas em biologia. E isso nem dogmas, nem verdades intemporais. Agora, é muito difícil quando a ciência está a ser utilizada para definir o que é que vai acontecer na vida das pessoas, como aconteceu agora, por exemplo, com a pandemia, esta incerteza que para um cientista é a forma como ele respira e como ele vive e como ele está, e que é natural, com um certo tipo de dados, com uma certa quantidade de dados, eu posso dizer umas coisas, não posso dizer outras. A minha experiência permite-me especular sobre o que possivelmente será, mas sei que as minhas especulações são apenas isto, teorias e hipóteses, e que essas hipóteses serão testadas com os dados. E é este diálogo honesto e franco que, se os cientistas não tiverem agora já com a sociedade, as coisas podem correr pessimamente mal. Porque se toda a gente acha que sabe, e com o conhecimento da internet é fácil ter o jargão, depois a interpretação e a sensibilidade para o que um sistema biológico pode ou não pode fazer é diferente entre uma pessoa que de facto é um especialista e uma pessoa que de facto não é. E isso é verdade para qualquer ramo do conhecimento. Eu acho que nós somos muito mais cuidadosos nas nossas afirmações, dizemos sim, e facilmente conseguimos dizer não sei, ou tenho que estudar mais, ou vou ver isso mais um bocadinho na internet, vou ver a Nature, vou ver a Science, vou ver a Cell. Eu acho que nós não somos tão... Há cientistas que têm as suas opiniões, mas dizemos sempre, e se, questionamos sempre tudo, até as nossas próprias teorias e a nossa própria existência, estamos sempre a questionar. E isso é verdade. Sempre a fazer perguntas. Olha, Ofélia, adorei estar contigo. Esta semana do Cérebro vai haver novidades, mais entrevistas, mais debates e adorei do fundo do coração. Acho que as pessoas que fazem coaching contigo, devem se sentir muito orgulhosas e estás num bom caminho, um percurso giríssimo e uma maneira de ver a ciência e depois pô-la ao dispor das pessoas e tornando-a útil, por isso estás de parabéns. Obrigada, Filipa, e eu gosto de devem ter muito orgulho em ti e o teu marido também. E então, olha, um beijinho muito grande e obrigada. Obrigada pela oportunidade, Filipa.